Bom dia, Bom dia. 22 de abril, Uhul. e nós estamos aqui firmes e fortes no nosso tempo juntos, na nossa devocional matinal, com salmos, orando com salmos, um refúgio em tempo de aflição. E o refúgio não é o salmo, o refúgio é o Deus que inspirou os salmistas a fazerem os salmos. E assim a gente pode descansar nesse Senhor. Ritinha já está com a gente aí. Bom dia, Neide, né? Sejam bem-vindos, queridas. Estamos juntos aí nesse tempo especial. Luiz Carlos também, o Adeline e a Dora, sejam bem-vindos, queridos. A Leila também, lá de Carianos. Muito bom, muito bom. E a gente poder estar junto aqui, mandar um abraço para os meninos, que já não são mais meninos, né? E também aí pro Décio. Bom dia, a Ritinha também, dando bom dia a todos, a Áurea. Luiz Fernando, seja bem-vindo também, um dia abençoado para você também. Eliane e Valmir, sejam muito bem-vindos, meus queridos, amados, sempre com a gente aqui, sendo um tempo muito bom. Hoje, meus irmãos, em primeiro lugar, quero dar aqui uma nota aqui de esclarecimento. O Ailton também está aqui chegando, sejam muito bem-vindos. Dar uma nota aqui de esclarecimento, a gente vai divulgar isso nas mídias e com uma arte mais apropriada, mas vocês já estão de primeira mão, já que estão acordados às 7 da manhã, têm direito de saber a primeira notícia, né? Nós conversamos ontem a respeito do decreto do governador, que houve uma liberação, uma liberação para os cultos para acontecerem aí com algumas restrições, com 30% da capacidade do local, com cadeiras sendo colocadas separadas aí 1,5 metro de distância entre as pessoas, sendo assim, de uma certa forma proibida a entrada de pessoas, de idosos, né? Se recomenda não estar nessas reuniões, mas estar em casa, idosos e pessoas com doenças crônicas e tal. Bom, nós percebemos, né, conversamos com o nosso conselho gestor e também a diretoria se pronunciou, entendendo que esse não é o momento do retorno do culto público. Mesmo porque alguns motivos. Primeiro deles, nós somos uma igreja de confissão reformada. Isso quer dizer o seguinte: nós entendemos que Deus está presente onde há a busca dele, onde ele é invocado. E o tempo da pandemia mostrou para a gente que fecharam as possibilidades da gente ir ao templo por causa da aglomeração, e eu queria deixar bem claro que eu não entendo isso como nenhuma perseguição religiosa, eu entendo isso como uma necessidade do nosso governo, dos nossos governantes, de coibir uma curva que poderia ser muito acentuada, e não foi porque nós fizemos o isolamento social. E por causa disso, então, nós não podíamos ir ao templo por causa da aglomeração, assim como o bar não pôde abrir, a academia não pôde abrir, o shopping não pôde abrir. Nós estamos também num grupo de atividades que reúne pessoas, né? Nossa igreja reúne pessoas aí, em torno de 200 pessoas por culto, ou 150, 180 pessoas por culto, tá? As células se reúnem aí 20, 30 pessoas às vezes, 10, 15 pessoas, né? Tudo isso no mesmo ambiente. Então, tudo isso é motivo de cuidado. Então, nós não temos uma preocupação com relação ao fato de que nós estamos deixando de cultuar a Deus, que o governo decretou para que nós não pudéssemos cultuar o nosso Deus. Não, muito pelo contrário. Eu acho que agora nós estamos cultuando muito mais. Eu recebi uma artezinha dizendo que o diabo disse que fechou os templos, e Deus dizendo assim, e abriu-se vários templos nas casas. E a grande verdade é essa. Então, esse é
é um dos grandes motivos que a gente acha que não é prudente o retorno para esse domingo agora, porque a demanda para que essas normas acontecessem e essas regras acontecessem seria muito difícil. Primeiro, porque as pessoas estão sensíveis e querem se encontrar, e querem se abraçar, e querem estar perto, e querem conversar e estarem juntas. E isso seria constrangedor, a gente ter que ficar falando para as pessoas que elas não podem se tocar, que elas não podem se abraçar, né? Então, a nossa ida ao templo poderia causar, primeiro, esse transtorno de tentar manter essas regras. Segundo, quem iria, quem não iria, quem poderia ir, quem não poderia ir, seria barrado pessoas, extremamente constrangedor. E por último, né, o fato de que nós temos que dar um bom testemunho. Primeiro, porque se tiver alguém sem máscara, se tiver alguém tossindo, se tiver alguém que não, né, não usou o álcool gel, ou que não quis, e alguém está ali pode comentar isso, pode ser um mau testemunho para nós. Nós não precisamos disso. E outra coisa, alguém pode estar ali também assintomático, ou seja, com o vírus e assintomático, como grande parte da população pode estar e nem percebeu, porque não sentiu, não teve os sintomas no seu organismo, e transmitir isso para alguém. Então, nós não precisamos passar por esses transtornos e até esse testemunho falso, esse testemunho distorcido, um mau testemunho, por causa da necessidade de nos reunirmos. Não. Então, como liderança da igreja, né, o Conselho Gestor e a diretoria, e eu como pastor, o presidente Rafael Vilmes, nós tomamos a decisão de que as nossas atividades ainda estão suspensas. Tá? Nós vamos manter o que nós estamos fazendo, as nossas lives, vamos manter o culto de domingo online, às 10h30, mas as outras atividades continuam suspensas. Reuniões, as células, conversamos ontem sim também pelas células, porque nas células as pessoas têm mais contato ainda do que no culto público, porque elas estão perto, na casa, na intimidade, e dificilmente conseguem querer não se tocar. Isso, não querer ter esse toque. Então, na verdade, as células, e nós estamos vivendo um tempo interessante, nossa igreja é uma igreja relacional. Nós nos amamos, nós gostamos de estar juntos e a gente quer abraçar. Seria muito constrangedor isso. Então, desnecessário, porque nós não estamos impedidos de cultuar o nosso Deus. Você, na sua casa, está cultuando o Senhor. Culto é reação, culto é resposta a tudo aquilo que Deus é e faz. Então, queridos, vamos continuar aqui. Talvez aqueles queridos que gostariam de se encontrar, de se ver, né, que estão aí sentindo, puxa, a falta desse ajuntamento, espere um pouco, né? Continue aí no seu isolamento social, agora mais gradativo, né? Mas nós estamos entendendo que a igreja, nesse momento, também será vigiada, viu, queridos? A igreja, que eu estou falando, as igrejas, serão monitoradas. E se elas não estiverem cumprindo com as regras, elas serão punidas. Então, olha só que testemunho ruim que nós poderíamos dar. Então, nós só perderíamos se estivéssemos tentando fazer uma coisa que ainda é temeroso, porque esse decreto só foi relaxado, e agora aqui eu vou dizer de uma coisa pessoal, por pressão, e não por convicção documental de órgãos da saúde. Até o novo ministro não defende ainda o relaxamento social, né? Relaxamento desse isolamento. Então, queridos, dado essa palavra, né, espero que os irmãos entendam e que a gente esteja juntos aí, né? Aqui 4 pessoas concordam, né? E abrir só para alguns não faz sentido. A igreja tem que abraçar todos. A opinião de alguns, sabe a decisão, concordo. Isso é bom, porque eu penso assim, que a igreja, apesar das decisões serem tomadas pelo conselho gestor, pela diretoria, mas a igreja somos nós, né? E o cuidado é de todos. Então, algumas queridas minhas falaram assim,
eu não vou poder ir porque eu já tenho mais de 60. Então vamos ficar um pouquinho mais com elas, né? Todo mundo em casa, um terminho mais. E quem sabe na outra semana ou na próxima a gente pode sim estar junto. Ainda, digamos assim, a quarentena acho que serviu para que a gente tivesse uma mudança um pouquinho comportamental, né? Lavar mais as mãos, evitar tanto toque, saber que a gente, quando está com uma doença, é melhor ficar em casa do que expor os outros, né? Acho que é isso, né, meu amor? Isso, e a Cris citou uma coisa muito interessante dessa... esse amor que a gente tem é exatamente que nos faz tomar essa decisão. Esse perigo, né, de fazer mal ao outro. E esse não é o nosso objetivo, tá? Então, queridos, entendendo isso, essas decisões serão tomadas semanalmente. O que vai acontecer? No domingo agora, a gente vai avaliar até como as outras igrejas vão se comportar, como é que vai ser a questão da curva nessa semana, e nós tomamos semana que vem, tomamos novamente uma decisão de se a gente começa na outra semana. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado, Deus tem cuidado da gente, né? É claro que muda, vai mudar muita coisa, aliás, ninguém será o mesmo depois dessa pandemia, inclusive a igreja. Nós tivemos e temos que repensar maneiras de cuidarmos uns dos outros, né? Então, tudo é para o crescimento, para a glória de Deus e para o crescimento do seu povo, né? A Áurea está dizendo que essa coisa de cumprimentar de cotovelo não tem graça. É por isso, né, Áurea? Porque nós não vamos nos controlar, vamos nos abraçar e isso a gente tem que realmente cuidar, né? Nós estamos juntos, este canal de comunicação não nos afastou, está sendo edificante para receber o alimento espiritual todos os dias, a Nívia está dizendo. É verdade, queridos. Então, vamos continuar. E por que vamos continuar, vamos ler o Salmo 77 hoje e tirar algumas lições e orar com este Salmo, nos ensinando aqui o que fazer. Salmo 77. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Amém. Esse salmo é um salmo
dito no tempo de Moisés, né? A ideia aqui é que ele está falando do povo de Israel, e por isso ele lembra de algumas coisas do povo de Israel. Mas se você observar esse salmo, e eu peguei na Nova Versão Transformadora, que é a minha versão que eu li, ele traz uma coisa muito interessante e que faz parte do nosso dia a dia. Como é que a gente reage com as situações difíceis da vida? Mais um salmo didático. Primeiro ele começa com a alma mostrando um desespero e um abatimento e um desânimo muito grande. Ele está clamando a Deus, grita em alta voz, quem dera que Deus me ouvisse, né? E quando eu estava angustiado, eu busquei o Senhor, orei a noite toda de mão estendida para o céu, mas a minha alma recusou a ser consolada. E aí começou a gemer, desfalecer, ansioso pela ajuda de Deus, e o Senhor não me deixou dormir, né? Algumas expressões que a gente usa, e tão desesperado que eu nem consigo falar. Talvez você esteja agora se identificando com a primeira parte do Salmo, que é de 1 a 4. Sabe aquelas noites que você se angustia de tal maneira que o sono não vem, revirando, você sente o seu íntimo se... Caiu aqui um pouquinho, queridos. Já voltou? Voltou aqui, o pessoal vai nos dizendo aí, né? Você sente a sua alma tomando uma dor e sofrendo aqui. E parece realmente que naquele momento Deus não está presente e não está te ouvindo. E aí, olha só o que acontece com o salmista. O salmista vai dizer algo incrível. Ele começa a querer lembrar do passado. E aqui começa os problemas. Nós estamos com a nossa alma abatida, com desespero e desânimo. É natural que a nossa mente vai procurar um lugar, ou uma circunstância, ou um tempo, ou alguém que nos faz dizer que já foi bom e que agora não está sendo legal. São as comparações injustas e tolas. Sabe quando você não está feliz num lugar que você fala assim, quando eu estava lá em tal cidade, nossa, como era bom. Isso não ajuda. Isso só faz com que você olhe para esse local, para esse momento, para essa circunstância e diga assim, aqui está tudo errado. Está tudo errado aqui. Eu não devia ter vindo para cá, não devia ter feito isso. Por quê? Porque lá era bom. E eu não sei se você faz isso, mas é natural que no momento de tristeza, de ansiedade, de frustração e de abatimento, a gente vai buscar alguma coisa para fazer uma comparação, para justificar aquela dor e aquele sentimento que a gente está tendo agora. Eu sabia, eu tô errado, eu devia estar lá, eu não devia ter feito isso, né? Todas as vezes que nós estamos nesse quadro de abatimento, a nossa mente tem a tendência de trazer memória, alguma coisa para poder fortalecer esse conceito de que Deus não está me ouvindo. Aquele tempo que era bom, eu me lembro das canções alegres, eu consulto a minha alma para tentar compreender essa situação. Mas tem uma terceira coisa que a gente faz nesse momento que a alma está batida, não é só lembrar do passado e tentar compará-lo para poder justificar a nossa dor e o nosso sentimento. A gente começa a ter uns pensamentos que são enganosos. E a gente começa a fazer perguntas para nós e para Deus que são perigosíssimas, que vai nos levar a conclusões erradas, enganosas, aprisionadoras, que vão nos trazer conceitos que vão chamar a gente para dentro de um lamaçal e de um buraco perigoso. Pois é, a Dani está dizendo, quem nunca fez essas comparações? É verdade, é porque é natural a gente fazer as comparações. Aqui não está legal. Fulano me fez isso. Lá, eu tinha amigos que não faziam isso comigo. Eu nunca passei por uma situação assim. Sim, é natural que a gente faça isso, mas é perigoso a gente fazer isso. Tanto deixa eu dar um exemplo para vocês a respeito dessa questão da gente fazer comparação de que lá era melhor que aqui, então lá, se eu voltar, vai ser bom. Primeiro que quando você saiu de lá, você já não é mais a mesma pessoa. Aquele lugar já não é mais o mesmo lugar.
E quando você voltar, você não volta para o lugar que você saiu. Você volta para um outro lugar, você vai para outro lugar, porque até as pessoas que eram as mesmas pessoas já não são mais as mesmas. Pensam diferente, agem diferente, estão numa outra dimensão de tempo, de vida, e você também. Por isso que muita gente que faz esse retorno a um lugar não se adapta, porque é totalmente diferente. Mas aqui, só para a gente entender, é só porque a gente faz essas comparações para justificar o sentimento da alma abatida. Tem razão. E olha só, do versículo 7 ao versículo 9, ele faz algumas perguntas que mostram que o coração... e a Dani está falando comparação com os outros também. Sim, pessoas, circunstâncias, tempos, eras, momentos, tudo isso é perigoso. Quando você se compara ao outro, fala assim, pois é, olha só, eu estou aqui desesperado, fulano lá está tranquilo. Puxa vida, fulano está melhor que eu. Né? Não, cuidado com as comparações. Não traga lembranças do passado que vão fortalecer a dor do momento. Não faça comparação com pessoas que possam trazer dor para o momento. Esqueça isso, não faça isso. Porque quando você fizer isso, você vai cair com as perguntas que o salmista começou a fazer. Acaso o Senhor me rejeitou definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir para sempre as promessas? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira fechou a porta para a compaixão? Olha a quantidade de perguntas que este homem faz diante dessa situação. Mas aleluia, que tem aqui uma frasezinha, no meu e no seu também, que é assim, pausa. Essa é uma pausa da poesia, uma pausa da música. Mas eu diria que para nós tem que ter uma pausa. Quando você estiver fazendo essas perguntas de questionamento, perguntas para poder fortalecer o seu sentimento de abandono e de desânimo e de desespero da alma abatida, faz uma pausa. Faz uma pausa, porque senão você vai chegar a uma conclusão falsa. E o versículo 10 mostra isso. Pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Ou seja, a mão de Deus está pesando sobre mim. Ah, sim, agora está explicado. Entendi. Eu estou abatido, eu não consigo dormir, Deus não está me ouvindo. O passado era muito melhor do que o presente. O que eu estava fazendo estava muito melhor do que agora. Já sei. É que eu tô sob a maldição de Deus. Deus não me ama. Deus está irado comigo. Deus está contra mim. A mão direita está pesando sobre mim. Acabou. Você já fez a teia, você já entrou na jaula, você já entrou na cadeia emocional e já fechou a porta daquela cadeia e jogou a chave fora dizendo assim, bom, a minha alma está batida, melhor é o lugar onde eu não estou, melhor é o lugar onde eu não estou, melhor são as pessoas com quem eu não convivo, melhor são os tempos que eu não estou vivendo e Deus me abandonou. Deus está pesando a mão sobre mim. Acabou a minha vida. Agora, graças a Deus que o Salmo não termina nessa conclusão falsa. Ele vai para o 11 e o 12. Depois, porém, lembro-me de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me das tuas maravilhas do passado. E estão sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre os teus poderosos feitos. Aí o salmista começa o processo da sua libertação da alma, que são os pensamentos libertadores, que é a comparação correta. Eu estou lembrando do passado que o Senhor agiu. E então, quando eu vejo que Deus agiu no passado, eu sei que Ele pode agir no presente. Essa comparação é saudável, essa comparação é sábia, porque eu estou agora dizendo, olha, alma, presta atenção, dá uma olhada no passado e vê o que Deus fez. Faz a comparação sábia. Primeira coisa, faz a comparação com o que Deus fez no passado e pode fazer agora. Se Ele fez no passado, por que não pode fazer nesse momento? Segunda coisa interessante,
né? Até a Dani estava falando de comparar as pessoas. Versículo 13, teus caminhos, ó Deus, são santos, que Deus é poderoso como nosso Deus. Então compare Deus aos outros deuses. Comparar Deus aos outros deuses, aí sim você vai descobrir que o seu Deus é poderoso. E essa comparação sábia começa a alimentar a nossa alma. E aí o salmista vai descrever, vai lembrar, vai trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Vai trazer à memória, vai buscar do passado, não comparações para reforçar as dores do presente, mas vai buscar no passado lembranças que o dá esperança, que vai fazer com que ele creia que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de eternamente. E aqui ele vai lembrar das coisas que Deus fez, do braço forte que resgatou o povo de Israel, os descendentes de Jacó e de José. Ele vai lembrar das águas do dilúvio, como Deus então, com seu poder, fez com que isso tudo acontecesse. As águas se estremeceram, a profundeza do mar se agitaram, nuvens derramaram chuva, trovões. Olha que Deus poderoso que você tem. Olha que Deus magnífico que você tem. Alma, presta atenção. Seu Deus não é um Deus fraco. Seu Deus é um Deus poderoso. Seu Deus é um Deus que ninguém brinca com ele. E outra coisa, no final do versículo 19, ele vai dizer: teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu teus passos. É uma linguagem poética para dizer da passagem do Mar Vermelho. Porque logo em seguida ele diz: conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas pela mão de Moisés e Arão. Gente, que coisa fantástica! Quando a nossa alma se curva a nossas lembranças do Deus que nós servimos. Quando a nossa alma que está abatida se rende a lembrar dos feitos poderosos do nosso Deus. Lembra, alma, preste atenção, alma. Isso que você está vivendo é temporário e talvez nem seja verdadeiro. Talvez você colocou para dentro de você mentiras, lembranças enganosas e dados que não são corretos. Você está fazendo perguntas questionadoras para Deus que, na verdade, você poderia dizer: todas essas perguntas eu tenho uma resposta. Meu Deus fez tantas coisas. Por isso é muito importante deixar claro, todas as vezes que Deus faz algo muito bom na sua vida, que você vê o milagre de Deus, a manifestação de Deus, crie memoriais na sua mente. Ou seja na sua mente, ou seja escrito, mas crie memoriais. Coisas que você vai olhar e vai lembrar das ações de Deus. O que são as fotografias? Eu acabei de olhar aqui e vi uma fotografia do Mateus, Ana, eu e Cris, no lugar que a gente foi. Que lembrança gostosa daqueles dias. Foram dias muito gostosos como família. E isso nos remete ao seguinte: Mateus está lá com a vida dele, estudando e tal. A Aninha está aqui com a gente ainda. Mas a gente lembra disso, que é gostoso, essa coisa como família. São lembranças. Então que Deus te dê oportunidade no momento em que as coisas acontecerem boas na sua vida, você tem uma fotografia mental, uma lembrança, porque daí você vai poder dizer: ô alma, fica assim não, como diz o Salmo 42, por que você está abatida, minha alma? Por que você está se perturbando dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Você vai poder trazer à memória aquilo que te dá esperança, como Jeremias diz. E a conclusão correta é: o Senhor, meu Deus, Deus da sua alma, conduziu o povo dele como um rebanho de ovelhas. Um pastor que conduziu o rebanho de ovelhas. E eu não posso deixar de mencionar Salmo 23. Um pastor que conduziu o rebanho de ovelhas no meio do vale da sombra da morte. E no meio do vale da sombra da morte, as ovelhas não sentiram medo algum, porque tu estás comigo, porque Deus, o pastor, estava com eles. A vara e o cajado dele os consolou e os conduziu aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Não foi isso que aconteceu com o povo de Israel? Deus não os conduziu, apesar do povo de Israel, para chegar na terra prometida? Então, ele é o mesmo Deus. Essa comparação é saudável,
Porque você está comparando não as pessoas, mas comparando o seu Deus. E o nosso Deus é infalível. Então, anotar, aqui a Dani está falando, né? Caderninho de gratidão, anotar todas as bênçãos diárias quando estivermos tristes, abrir o caderninho. Eu faço isso de vez em quando, eu faço mentalmente, mas de vez em quando eu pego lá, assim, em momentos eu pego o meu diário que eu escrevi alguns anos atrás, eu tenho algumas coisas que eu uso para isso. E é muito importante, a Dani está lembrando aqui, e é necessário, às vezes, você parar para refletir e relembrar dos grandes feitos do Senhor. E aí sim, lembrar nesse momento de crise que não é Deus que está te abandonando, não é a mão de Deus que está pesando contra você, mas é uma luta da alma que pode estar levando você a ter isso. Conceitos errados que você está tentando manter e fazer e criando mais problema. Talvez é hora de você mudar as suas atitudes para mudar os seus pensamentos. Talvez é hora de você não ficar olhando para o passado e querendo que o passado volte. O passado não vai voltar. O passado é um tempo que ele tem seu limite. Ele não existe mais. Só serve para a gente trazer dele alguma coisa que nos dá esperança. Então, queridos, para a gente terminar esse tempo orando, que o Senhor te traga à memória aquilo que te dá esperança. E que o seu coração esteja lembrando dos feitos de Deus e de quem Ele é. E assim você reaja em adoração. Lembra que culto é reação. Reação a tudo que Deus é e do que Deus faz. Vamos orar? Senhor, o Senhor é o Deus sempre presente e te louvamos nesse dia, Pai, porque nós queremos ter uma resposta para o Senhor de alegria, de gratidão, agradecer porque o Senhor morreu na cruz, naquele lugar, no meu lugar, Senhor, e eu não merecia. Obrigado pela libertação, por tanto amor que o Senhor demonstra por nós, Senhor. E o Senhor me diz que eu sou amada, escolhida, separada, assim como cada um de nós, Senhor. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, Pai, e que nós possamos viver isso na alegria e na plenitude que o Senhor tem para nós. Os teus planos são melhores e maiores. E, Senhor, se estamos nesse dia, passamos por essa noite, como está dizendo aqui no Salmo, onde a gente está perguntando, Deus, por que o Senhor se esqueceu de mim? Deus, que a resposta sempre venha com alegria e como bálsamo, e que a gente possa contar com irmãos que nos apoiam e que estão conosco, Pai, e que nunca nos falte, Senhor, a tua boa mão. Eu sei que não falta, Pai, mas que também o importar-se dos outros seja presente e que nós sejamos esse canal na vida dos outros. Por isso, Paizinho, eu te louvo por mais um dia, pela saúde que temos. Pedimos saúde por aqueles que estão precisando, que o Senhor derrame graça sobre a vida deles. Recuperação e consolo, Pai, sobre aqueles que estão enlutados, sobre aqueles que estão abatidos, sobre aqueles que têm que tomar decisões, sobre as empresas, Senhor, sobre a vida, Senhor, juntos, Deus, tantas coisas que precisamos que o Senhor se mostre grandioso. E depositamos tudo que temos no teu altar, porque a gente não é nada, Senhor, e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que, como o salmista diz, a gente sabe que é a tua poderosa mão que nos conduz. Obrigado, Jesus, em teu nome. Amém. Amém. Senhor, é verdade que existem momentos difíceis, existem momentos, ó Deus, onde a nossa alma é abatida, porque somos humanos, limitados e frágeis. Mas também é verdade que servimos a um Deus Todo-Poderoso. Por isso, nessa hora, vem sobre a nossa fragilidade, vem sobre os nossos medos, vem sobre o nosso abatimento, vem sobre as dúvidas com relação ao futuro,
da nossa nação, do nosso estado, do nosso município, do nosso mundo, Senhor. E traz, ó Deus, as lembranças de que o Senhor já cuidou de várias vezes do seu povo, da sua igreja. Pai, se tem alguém me ouvindo que ainda não tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus, não tem certeza que é propriedade exclusiva de Deus, que nessa manhã tenha tomado essa decisão de ser parte do rebanho do Senhor, porque o rebanho do Senhor será cuidado pelo próprio Deus, assim como lemos aqui. E o rebanho do Senhor não terá a mão do Senhor sobre eles estendida de maneira julgadora e de juízo, mas terá a mão do Senhor estendida para livrar, cuidar, proteger e direcionar. Pai, nessa manhã pedimos que o Senhor encha o coração desses queridos, dessa esperança viva, dessa paz que excede o entendimento. Tira todos esses pensamentos nocivos que a noite trouxe, que a noite mal dormida fez, que a alma se abateve e ficou, ó Deus, angustiada. Mas, ó Deus, pela manhã, como o teu salmo também diz, que venha a alegria de saber que o nosso Deus é o Deus que nos conduz e saber que nós somos as ovelhas do seu rebanho. Dá-nos essa certeza e que a conclusão seja correta de que o Senhor nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu estava orando, eu lembrei que uma coisa legal é louvar, né? Então coloca os louvores aí hoje, algumas músicas, né? Que Deus esteja falando. Diante do trono tem uma música que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, isso mesmo, a Cris lembrou muito bem. Coloca aí o louvor, já que você tem que ficar em casa mesmo, a internet está aí para você, e usa essa ferramenta para a gente poder também renovar a nossa fé, a nossa esperança. Deus abençoe, queridos, renove a fé de vocês, a alegria de vocês, a esperança de vocês, porque nada mudou no trono da graça. Deus continua reinando tremendo e poderoso. E nós estamos sob os cuidados dele. Deus abençoe e um bom dia até hoje, às 19 horas, na nossa Bíblia aberta, no 3º capítulo aí sobre a volta de Jesus. Deus abençoe.